Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem. Na segunda-feira nós falamos um pouquinho sobre santidade como chamado e identidade. E hoje nós vamos falar sobre separação e consagração. Em 1 Pedro 1,15 diz: Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro nos apresenta o padrão a ser seguido, que é a santidade de Deus. Deus nos chamou para uma nova vida em Cristo. A palavra sede, ela não é um convite, ela é uma ordem para nós. É para sermos santos, assim como Deus é. Lá em Gálatas 5, Paulo nos lembra que nós somos chamados para a liberdade, mas não para usá-la como desculpa para satisfazer os desejos da carne. Deus não nos pede algo impossível. Por isso nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Os versículos 16 e 17 de Gálatas dizem: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E quais são as obras da carne? Nós vemos isso nos versículos adiante. Imoralidade sexual, impureza, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, entre outras coisas semelhantes. O apóstolo Paulo nos adverte que quem praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, voltando para a carta de Pedro, ele nos diz para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Isso significa que nós não devemos ser santos somente nos momentos que nos convém, na igreja, por exemplo, mas que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, nos nossos relacionamentos, com as nossas amizades, família e até mesmo nos nossos pensamentos e atitudes e palavras. A santidade, ela deve ser uma conduta diária. Se nós pensarmos em nossa jornada como a caminhada de um peregrino, nós vemos que ele carrega apenas o que é essencial, deixando para trás aquilo que pode atrapalhar a sua viagem. Assim também nós devemos avaliar a nossa vida. Será que nós estamos carregando algo que não tem necessidade? Será que existem hábitos, pensamentos ou atitudes que ainda precisam ser deixados para trás porque não agradam a Deus? Que a gente possa se questionar em quais áreas da nossa vida ainda não estamos vivendo em santidade. O que nós precisamos abandonar para nos consagrarmos mais a Deus. Nós devemos pedir para que Deus nos ajude a identificar e a remover tudo isso que não agrada a Ele, para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E lembrem-se que Deus nos chamou para sermos santos porque Ele é santo. O atributo de Deus que mais aparece na Bíblia é a sua santidade, e aparece em letras maiúsculas: Santo, Santo, Santo. Que nós possamos buscar uma vida que reflita o caráter dele. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Um abraço, que Deus abençoe o seu dia e nós nos vemos na sexta-feira.